Olá, está começando mais um Conversa Pública e hoje nós vamos falar sobre a ansiedade e quais são os males que a ansiedade pode causar para o nosso dia a dia, para o nosso corpo e também para a nossa mente. Nós convidamos a doutora Jeane Oiticica. Ela é membro do Departamento de Otoneurologia da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial. Doutora Jeane, obrigado pela participação no nosso programa. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, eu estou à disposição. Bom, doutora, começando com alguns dados, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, a pandemia atrapalhou muito a humanidade em relação à ansiedade, a depressão e a ansiedade aumentaram 25% no Brasil, segundo pesquisadores da USP. Eu queria começar com a senhora com uma dúvida que eu acho que muita gente deve ter, né? O diagnóstico, como diferenciar a ansiedade como uma doença do nosso estresse normal do dia a dia? Bom, eu costumo dizer que o estresse agudo é uma coisa boa, né? Porque protege você de situações de luta e fuga do dia a dia. Então, eu vou dar um exemplo. Eu vou atravessar a rua e na hora que eu estou botando o meu pé, eu ouço uma buzina. Então, eu dou um passo para trás e eu recuo, né? As pupilas dilatam, a gente sua, quer dizer, a gente libera cortisol, mas é uma situação importante de defesa, de sobrevivência, né? Um mecanismo que o próprio organismo tem. O problema são as situações de estresse crônico, em que você dorme e acorda liberando altas quantidades de cortisol, né? Por conta, e adrenalina e outras substâncias, por conta de situações do dia a dia. Então, vou dar um exemplo. Eu cheguei no trabalho, abri o e-mail do meu chefe dispara, né? Então, assim, essas duas situações, elas são antagônicas. O estresse agudo é bom, o estresse crônico é ruim. Como que a gente diferencia, né? Quando a pessoa está submetida a situações que se somam de estresse, ela vai ter sintomas que a gente chama de somáticos, né? Ou somatiformes. Então, a pessoa tem uma opressão no peito, o coração bate mais acelerado, ela sua frio, né? Ela tem situações de medo, de angústia aos estímulos que outras pessoas normalmente não têm. Ela pode ter formigamentos, dormência, né? E a tontura é um dos sintomas também que podem ocorrer nas situações de transtorno de ansiedade generalizada, que seria uma ansiedade crônica, né? Que é aquela que você dorme e acorda e você está ali naquela situação. Agora, existe a pessoa que é ansiosa por natureza, que já é uma característica da pessoa, e existem períodos de ansiedade, situações que a pessoa está passando que causa aquilo e vai ser passageiro? Sim, a gente tem as duas situações, né? A gente tem a pessoa que, por perfil, é ansiosa, né? Eu dou muito exemplo, eu não posso falar aqui, mas tem alguém na minha família que eu não posso dizer, escrever no WhatsApp, oi, você pode falar, que ela já me liga desesperada. Não vou dizer quem é para não comprometer aqui a minha situação frente à família. O bem-estar familiar, né? Mas assim, é uma pessoa que tem de base uma ansiedade. Ela tem uma ansiedade de base, mas ela vai fazer picos. Então, como é que eu sei que essa ansiedade está sendo nociva? Por exemplo, de repente, essa pessoa que tem uma ansiedade de base, ela tem medo de dirigir, ela não consegue frequentar o shopping, né? Ela tem medo de lugares lotados, tumultuados. Então, ela passa a ter, ou ela passa a assumir uma postura que acaba interferindo com a qualidade de vida dela, né? Uma agorafobia, que é o medo de sair de casa. Então, quando aquilo ali começa a interferir na rotina, aí sim é uma coisa que precisa ser corrigida e conduzida, porque está interferindo no dia a dia dela. Até quando a ansiedade atinge um limite aceitável e quando é que começa a virar uma doença e quais são essas doenças que acaba passando talvez por uma crise de pânico, por uma depressão?
Então, a ansiedade, ela ultrapassa o limite, como eu te falei, quando a pessoa deixa de fazer as coisas que ela está acostumada a fazer, quando aquilo ali impacta na rotina dela, né? Então, ela não consegue dirigir, que o coração acelera, né? Ela, de repente, está numa estrada, tem que parar porque está passando mal, está angustiada, né? Que é a síndrome do pânico, né? Então, quando ela começa a interferir e desgastar a rotina daquela pessoa, quando a pessoa deixa de fazer coisas que ela normalmente está acostumada a fazer, né? Quando o transtorno assume a personalidade, você não tem mais uma personalidade própria, o transtorno de ansiedade assumiu, né? Você virou aquilo, você faz de acordo com aquilo. Ah, não consigo pegar um avião, eu não consigo entrar no mercado para comprar alguma coisa, né? Porque aquilo ali, a angústia, o mal-estar, o coração acelerado, a palpitação, a dor na barriga, aquilo ali tudo impede de você seguir em frente. Então, você tem várias situações. A agorafobia é uma forma mais severa de ansiedade, que é isso de você não conseguir sair de casa, viajar, né? Você tem o pânico, a síndrome do pânico, que é você não conseguir frequentar determinados locais por medo de sentir aquela angústia, aquele desespero todo, né? Então, você tem situações pontuais aí, caso a caso. Os casos de depressão, a gente fala muito de síndrome do pânico, mas os casos de depressão também estão associados à ansiedade? O transtorno depressivo é um pouco diferente, né? Em termos de sintomatologia. Então, o paciente tem uma falta de ânimo, ele não tem vontade de fazer as coisas, ele tem uma tristeza profunda, né? Ele quer ficar recolhido, né? Ele não dorme bem, mas as duas coisas podem estar associadas, a depressão e a ansiedade. Mas geralmente é porque é uma mescla, né? Como se fossem coisas que se misturassem, um blend. Mas geralmente predomina um dos dois, ou a depressão ou a ansiedade. Mas você pode sim ter associação entre essas duas situações. Sendo diagnosticado, né? Qual é o tratamento que a pessoa que está passando por esse problema tem que seguir? Bom, em geral, quem conduz os casos de transtorno de ansiedade generalizada é o psiquiatra, né? Ele que vai ter a capacidade de fazer um diagnóstico preciso e o tratamento. O tratamento ele vai desde farmacoterapia, né? Você pode também, nos casos, porque assim, a farmacoterapia pode não funcionar num percentual X aí, vamos dizer 10, 20% dos pacientes, né? E aí você pode, então, lançar mão de outras estratégias. Existe, por exemplo, estimulação magnética transcraniana, né? Além disso, você tem as coisas, os tratamentos, vamos dizer assim, que incorporam ou que complementam, né? Então, respiração profunda, né? Cuidados com alimentação, né? Correção aí de vitaminas ou de distúrbios metabólicos que a pessoa possa ter, que possa estar contribuindo ou não para isso aí. Hoje em dia tem uma relação, se estuda muito essa relação entre intestino e flora intestinal e os distúrbios psiquiátricos, isso tem vindo com muita força, né? Desde que foi publicado nos anos 90 coisas a respeito. Então, essa ligação ela é muito importante porque mais de 90% da serotonina, a serotonina é um neurotransmissor, né? Que é importante para o cérebro funcionar adequadamente, né? Por exemplo, os depressivos, eles têm uma queda da serotonina no cérebro. E com isso acabam tendo uma atrofia de uma região específica do cérebro que é o hipocampo, né? Então, assim, a serotonina ela é produzida no intestino, né? A dopamina, por exemplo, 50% da dopamina é produzida no intestino. Então, os distúrbios intestinais têm sido cada vez mais associados a esses, vamos dizer assim, essas comorbidades psiquiátricas, quer seja ansiedade, quer seja depressão,
transtorno obsessivo compulsivo, esquizofrenia, etc. Então, isso é outra coisa que o médico também pode abordar. Agora, doutora, uma outra questão também é que hoje muitas pessoas estão fazendo uso de remédios controlados, remédios ditos tarja pretas, né, sem uma orientação médica. E às vezes acabam usando o remédio errado, a dosagem errada, e acabam, até o uso mesmo do remédio tarja preta acaba tendo muita mitologia em torno desse assunto, né? A pessoa que faz o uso desse medicamento. Qual é a melhor indicação? Né? É a procura do médico, e o médico é que vai indicar, e não seguir o conselho de uma pessoa da família, de um amigo que está tomando, que arruma uma receita. Né? Isso acontece muito, né? A senhora deve ouvir muito esses casos também. Hoje em dia, com esse mundo digital, né, você tem até venda de receita, né? Então, eu conheço, sei lá, tenho conhecidos, amigo, filho do fulano, do Beltrano, que acaba comprando, né? E o próprio rap, eu não sei se eu posso falar esses nomes, mas o delivery também é muito fácil, etc. Então, assim, hoje em dia ficou muito fácil. Só que esses remédios eles têm que ser usados com parcimônia, eles devem ser prescritos pelo médico na menor dose possível, pelo menor tempo possível, porque eles podem causar dependência, eles podem ser tóxicos para o organismo, inclusive toxicidade medicamentosa, e eles podem dar problemas de memória, né? E outras repercussões no organismo. Então, é uma coisa que tem que ser usada com muito critério. Uma coisa que eu vejo muito também no dia a dia é, às vezes, o paciente passa com o médico, acompanha, está tomando um remédio controlado, e de repente ele perde o acompanhamento, ele suspende de repente, né? Isso de suspender o remédio de repente, sem a devida orientação médica, também pode trazer sintomas como tontura, zumbido, etc. Então, é importante, às vezes, também essa questão do desmame, né? Se o paciente realmente optar por desmamar, que isso seja orientado pelo médico, não só o início, mas também o desmame desses medicamentos, justamente para não dar a questão da dependência química. Agora, a sua área é a área também de otorrinolaringologia, né? Como é que também, né, nessa especialidade pode ajudar nesses casos de ansiedade, de medo? Como é que pode ter esse tratamento mais multifatorial, né? Bom, na verdade, assim, como eu falei, na questão do blend, né, da interseção, as especialidades às vezes existe essa intersecção. Então, assim, como eu sou otorrino e otoneurologista, eu trabalho com surdez, tontura, zumbido, a gente acaba vendo muito frequentemente nesses pacientes transtorno de ansiedade generalizada, transtorno depressivo maior, transtorno obsessivo compulsivo, né, bipolaridade, entre outros, né? Então, assim, a gente sempre procura ajustar os distúrbios metabólicos que a gente encontra, neuroendócrinos, etc., intestinais, como eu falei para você, né, com suplementação, vitamina, correção, dieta, etc. Recomenda sempre a questão do exercício físico, de uma alimentação mais saudável. A gente sabe que tem alimentos que são mais pró-inflamatórios, como o glúten e os açúcares, etc., mas a gente também recorre a essa abordagem multidisciplinar, né, junto com o psiquiatra. Então, geralmente, a gente acaba trocando figurinha, conversando com o psiquiatra do paciente e se colocando à disposição para fazer esse tratamento em conjunto. Eu me coloco muito à disposição no sentido de deixar meu telefone à disposição do psiquiatra ou do colega que está conduzindo o caso do paciente, porque a coisa fica mais alinhada, né? E a gente tem mais chances de sucesso, né? Das medicações não se sobreporem e de a gente acabar sendo mais efetivo no tratamento do paciente. Além de todos os sintomas que nós já falamos relacionados à ansiedade, tem um que muita gente tem e às vezes não desperta para a relação com a ansiedade, que é as tonteiras. Doutora, como é que uma coisa está ligada à outra? A ansiedade com a questão da tonteira. Bom, na verdade, o equilíbrio corporal, ele depende de mecanorreceptores, quer dizer, receptores de movimento, tá?
5 a cada lado do ouvido, né? E que estão localizados no labirinto. Então, é através desses receptores que a gente consegue determinar se a cabeça está inclinada para um lado, para o outro, se eu rodei a cabeça, se eu flexionei, eu estendi, etc. Esses receptores de movimento, eles informam ao cérebro exatamente com que velocidade, com que angulação a cabeça está se movendo. Para quê? Para o cérebro mandar uma resposta para os nossos olhos, para o olho corrigir, né? A imagem, para manter a imagem nítida e fixa na retina. Então, é mais ou menos assim que funciona o nosso equilíbrio. Então, apesar da gente ter essa informação que vem da periferia, do labirinto, dos receptores de movimento, é o cérebro quem vai dar a consciência de orientação espacial. Ah, eu estou plantando bananeira. Ah, não, eu estou sentada. Não, agora eu estou deitada. Essa consciência e orientação espacial, quem dá é o cérebro, através de vias que a gente chama de vias vestibulotalâmica corticais, né, que comunicam esses receptores com o córtex cerebral. Só que no cérebro a gente tem áreas responsáveis por outras funções. Por exemplo, o sistema que controla nossas emoções no cérebro chama sistema límbico. E o sistema límbico ele pode influenciar o sistema do equilíbrio e vice-versa, um influenciar o outro. Então, a gente aprende na faculdade as caixinhas, né, os compartimentos, mas lá dentro do cérebro, essas caixinhas elas se comunicam, elas trocam informação entre si, são vias que se cruzam, né? Então, de repente, se eu estou mais ansiosa, mais nervosa, passando por dificuldades, né, com medo que algo terrível aconteça, eu posso sim, essas vias do nosso sistema emocional, elas podem sim influenciar a informação de equilíbrio e eu ter tontura, desequilíbrio, né? Em especial, um tipo específico de tontura, que é a chamada tontura crônica, né? Que o paciente dorme e acorda com aquela tontura, né? E é uma coisa que se prolonga por meses a fio, né? Então, pode acontecer por conta de influência dessas vias no sistema nervoso central. Agora, a senhora está participando também de uma campanha de conscientização, né, para esse tema. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho dessa campanha. Qual o objetivo? O que vocês estão trabalhando? Bom, com a pandemia, a gente teve realmente um boom, né, de casos de ansiedade, porque as pessoas ficaram assustadas, as pessoas ficaram acuadas, né? Durante o primeiro ano nem vacina tinha, muita gente morrendo. Então, todo esse pânico e toda essa ansiedade, todo esse medo do desconhecido afetou as pessoas de um modo geral. Então, houve aí um boom, né? Como você mesmo falou no primeiro bloco, de transtornos de ansiedade, houve um aumento, né? E no final a gente também, isso também repercutiu a nível de consultório, porque a gente acabou pegando mais casos de tontura, zumbido, etc., justamente por conta dessa explosão aí, né, de ansiedade, né? E quais são os principais quadros, né, que apresentam tontura como um sintoma? Bom, a gente fez um trabalho de campo há um tempo atrás na cidade de São Paulo, né? Foi um trabalho até financiado pela Associação Brasileira de Otorrino na época, e um trabalho financiado pela FAPESP, que é uma agência de fomento à pesquisa, em que foram entrevistadas pessoas, em 2.000 pessoas nos vários setores censitários da cidade. E a gente determinou a prevalência de tontura na cidade de São Paulo, né? E a prevalência de tontura na cidade de São Paulo é de 42%, é muito alta, né? No mundo, em geral, gira em torno de 30%, mas em São Paulo é 42%. E a gente viu que a faixa etária não, o gênero mais afetado são mulheres, né? As mulheres são mais afetadas do que o homem pela queixa tontura, né?
1,67, quer dizer, quase 2, 1,5 para 2. Você tem 1,5 mulheres mais afetadas por tontura do que homens, né? E aí, por que isso acontece? A mulher, ao longo da vida, ela sofre influência dos fatores hormonais, né? A menarca, que é a primeira menstruação, todo mês ela menstrua, a TPM, né? Que é a tensão pré-menstrual, a gravidez, né? O uso de anticoncepcionais para prevenir engravidar, no caso, né? E o próprio climatério. Então, todas essas oscilações hormonais fazem da mulher um ser mais susceptível a ter tontura. Então, uma coisa que a gente vê bastante no consultório é a tontura associada à dor de cabeça, a cefaleia, que é a chamada migrânia, tá? Mas a gente também tem um segundo pico de tontura nos idosos, né? Por quê? Porque o idoso, ele tem, com o passar do tempo e o envelhecimento, uma redução do ganho e dos reflexos desses receptores que eu falei de movimento, né? Mas aí a tontura do idoso, ela costuma ser um pouquinho diferente, é um desequilíbrio na marcha, uma dificuldade, né? Ele acaba afastando os pés para deambular, uma marcha mais abásica, né? Então, assim, a gente tem o desequilíbrio do idoso, tem as tonturas associadas à ansiedade, depressão e os transtornos psiquiátricos, né? Que eu já comentei que essa tontura crônica, que você dorme, acorda e está com tontura. Existe uma tontura muito específica que chama VPPB, que é uma tontura que dá quando você deita ou levanta da cama, que é a vertigem postural paroxística benigna, que soltam os cristais dentro do labirinto, e esses cristais eles vão se deslocar toda vez que você deita e levanta da cama, por exemplo, ou quando você lava o cabelo no chuveiro, etc., e que também a gente consegue tratar em consultório com manobras de reposição, né? E existem as tonturas metabólicas, né? A gente vê muito tontura depois da Páscoa, porque as pessoas abusam de chocolate, ou depois do Ano Novo, porque as pessoas acabam comendo coisas que elas não estão acostumadas, ou bebendo um pouco mais. Então, são associadas aos distúrbios do metabolismo, ou da glândula tireoide, que é uma glândula que tem no pescoço, ou dos açúcares, né? Ou de colesterol. Existem as tonturas induzidas por medicamento também, né? Então, assim, a gente tem uma gama de coisas e esse acho que é o objetivo da campanha. Apontar para esse boom, né, da ansiedade, da tontura e apontar para essa diversidade, né? Existem várias formas de disfunção do labirinto. Bom, doutora, infelizmente nosso programa chegou ao fim. Eu queria agradecer a presença aqui no Conversa Pública. Obrigada, Mário. Obrigada à sua equipe, obrigada ao programa pelo convite. Tá ok, doutora. O Conversa Pública de hoje vai ficando por aqui, sempre agradecendo a sua companhia. Obrigado e até o próximo programa. Obrigada.